som alto lá. E eu pergunto, por que não desce para reclamar? Só a igreja tem que cumprir as leis. A igreja é observada de tudo quanto é jeito. Parece que é só os evangélicos que estão à procura da salvação. Parece que os outros não estão. Porque tudo que os evangélicos fazem, se fizer uma coisinha, todo mundo olha. Chegar no final do mês, chegar um evangélico no supermercado e falar, olha, esse mês eu não vou poder pagar. Eu não tenho condições, mas o mês que vem não há certo. Quando ele sai, o comerciante olha, se tiver alguém do terra, ele fala, é diferente, está vendo? Nós não podemos ter problema. Mas se chegar outros lá, com a mesma história, está tudo bem. Mas nós somos taxados, somos vigiados. A Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunho que nos rodeia. Mas isso é bom. É sinal que nós fazemos a diferença. É sinal que nós fazemos a diferença. Nós somos diferentes, aleluia. O povo vê uma diferença no meio evangélico. E nós podemos ver que Davi era um homem tão temente a Deus, que Davi teve Saul 3 vezes em 2 mãos. E Davi sabia que Saul estava procurando para matar. Davi sabia que Saul queria matar. E Davi teve Saul em suas mãos. Mas não tomou nenhuma iniciativa. Por quê? Porque Saul foi o homem ungido por Deus. E se foi ungido por Deus, cabia a Deus fazer a justiça. Aprenda bem uma coisa. Mesmo Saul, estando fora dos propósitos de Deus, mesmo ele estando procurando matar Davi, Davi não fez nada com ele. Porque Davi sabia que foi Deus quem ungiu. E no ungido de Deus, nós não podemos tocar. Davi deixou que o próprio Deus fizesse a justiça. Então nós podemos ver que Davi tinha toda qualidade em sua vida. E agora Davi como rei, que era de tradição, quando um rei era vencido e o outro assumia o seu lugar, era de tradição que toda a família daquele rei fosse eliminada. E agora Saul morre, Saul se suicida, e Davi agora assume o reinado com 30 anos de idade. E o que acontece? Davi poderia acabar com toda a descendência de Saul. Porque Saul tentou contra Davi. Mas não, Davi, ele faz ao contrário. Por isso que a Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus. Davi chega e pergunta, olha, tem alguém da descendência de Saul, por acaso, que ainda vive? Saul pergunta para Silva, olha Silva, tem alguém da descendência de Saul que ainda está vivo? E ele pega e diz, olha, tem Mefibosete. Mefibosete mora lá em Lodebar. É um aleijado, não anda, está lá em Lodebar. E Davi pega Silva e diz a ele, vá buscar Mefibosete. Olha que coisa bonita, vá buscar Mefibosete. Mefibosete estava perdido, e Davi manda que fosse buscar. E ele estava em Lodebar,
Mas o que é Lodebar? O que significava Lodebar? Lodebar era um lugar usado pelas pessoas que não queriam que suas histórias fossem contadas, pessoas que queriam ser esquecidas da humanidade, pessoas que queriam ser separadas da sociedade, pessoas que eram excluídos da sociedade. Todos moravam em Lodebar, todos refugiavam ali em Lodebar. Lodebar era um lugar que ninguém tinha como um local, ninguém dava nada por Lodebar, mas agora o rei diz: vá buscar ele. E assim é o nosso Deus. Quando ele nos achou em Lodebar. Ele nos achou no mundo, nos achou sem perspectiva de vida, nos achou perdidos, nos achou também numa vida totalmente distante de Deus, mas ele não olha com um olhar de vingança, ele olha com um olhar de misericórdia, aleluia, e manda que traga, que trouxesse cada um de nós também à casa do rei, aleluia. E o rei nessa noite está aqui. O nosso rei é Jesus. Quando você levanta a sua mão e dá glória a Deus, aleluia. Porque nessa noite nós estamos na casa do rei. Por que Mefibosete morava em Lodebar? Porque Mefibosete era um menino que nasceu, e era um menino que poderia futuramente ser um rei, porque ele era filho de Jonas, neto de Saul. Mas a criada que criava Mefibosete, ali numa guerra, ela sai correndo com o menino, e nos diz a palavra de Deus que o menino deveria ter uns 7 anos de idade. E aquela mulher pega aquela criança no colo. E conforme ela corre, aquela criança cai. E quando Mefibosete cai, ele fica totalmente aleijado das duas pernas. Mefibosete agora, ele perde a capacidade de andar. E começa a se isolar. E chega até Lodebar. E eu pergunto nessa noite, quantas pessoas estão perdendo a capacidade de andar? Quantas pessoas estão perdendo a capacidade de caminhar? E estão refugiadas também em Lodebar, precisando que alguém leve uma palavra, que alguém chegue lá em Lodebar e diz a ela: olha, o rei está te chamando. O rei está você na casa dele hoje. O rei tem coisas novas para você. É assim, irmão. Lodebar, Mefibosete estava totalmente esquecido. Mefibosete não existia para ninguém. Mas o rei lembrou de Mefibosete e mandou-te um chamado. O nome de Mefibosete significa o quê? Destruidor, vergonha, miserável, rejeitado, inútil. Esse é o significado do nome Mefibosete. Você pode procurar no seu dicionário em casa, que você vai ver que tudo de ruim era ali em cima do nome de Mefibosete. Mas só que quando nós chegamos a Deus, não tem nada que permaneça errado. Deus destrói todas as barreiras. Deus transforma o homem. Aquele homem que não tinha mais nome, aquele homem que era excluído da sociedade, aquele homem que era vergonha para a sua família, hoje ele se torna um servo na casa do rei, e com muita autoridade, aleluia,
com muito carinho e com muito zelo, porque Deus ama tanto nós, que Ele deu o seu Filho, e ali foi derramado sangue naquela cruz, para que hoje estivéssemos aqui na casa do Senhor. Não foi à toa. E por quê? A Bíblia nos fala que Davi tinha feito um voto com Jonas. Está lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 15 ao 17 ao versículo 42. Davi faz um voto com Jonas, que aquele que herdasse o reinado, que se compadecesse da descendência do outro, que cuidasse da descendência da família do outro. E ali Davi faz aquele voto com Jonas. E quando Davi assume o reinado, veja bem, hoje em dia, tem pessoas que fazem promessas só de boca para fora, na hora que precisa, porque depois não cumpre. Porque a palavra do homem, ela pode voltar atrás, e volta com muita facilidade. Ela pode adiantar também, e se adianta com muita facilidade. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela permanece. E Davi era um homem de Deus. E Davi tinha feito um voto com Jonas. E agora Davi assumindo o reinado. Davi procura a descendência de Jonas e acha um filho dele aleijado, chamado Mefibosete. Nós podemos ver que lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, nos fala: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Deus não pede voto para ninguém, mas se fizer para Deus, cumpra, porque Ele gosta. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Então ele tinha feito ali um voto com Deus. E quando ele começa a reinar, quando ele toma posse daquilo, ele manda buscar Mefibosete. E Mefibosete, ali em Lodebar, ele vivia ali, naquele lugar. Ele era considerado, a Bíblia fala, como um cão morto, sem valor nenhum, sem valor na sociedade, sem nada. Não tinha perspectiva nenhuma de vida, mas agora começa a mudar a sua vida. Por quê? Porque o rei manda buscar, aleluia. E nessa noite a nossa vida, ela tem que começar a mudar, porque nós também estamos na casa do rei. O rei também nos chamou, e nós temos que nos transformar. Muitas das vezes perdemos anos de nossa vida sem desfrutar da bondade do rei. Igual Mefibosete perdeu uma parte da sua vida ali em Lodebar, esquecido da sociedade, excluído da sociedade. E quantas das vezes nós também perdemos parte do nosso tempo. Mas o que acontece? Mefibosete não acreditava que o rei fosse usar de misericórdia com ele, porque ele sabia que Saul tentava contra a vida de Davi. Ele jamais pensou que Davi fosse olhar para ele, mas o rei olha para ele e chama ele.
E nós, muitas vezes, nós pensamos que o rei esqueceu de nós. Muitas vezes pensamos que o rei nos deixou de lado. Quantas vezes nós achamos que Jesus não está mais ouvindo as nossas orações? Quantas vezes achamos que Jesus não está mais presente em nossa vida? Às vezes achamos que estamos perdidos. Às vezes achamos que estamos isolados. Mas eu quero dizer, o rei nunca esquece daquilo que ele prometeu. Aleluia. E quando Jesus morreu naquela cruz, foi para nos trazer a certeza da salvação. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque o rei cumpriu a sua palavra. Jesus cumpriu aquilo. O Pai projetou. Jesus consumou. E o Espírito Santo está dando continuidade para a igreja. Aleluia. Jamais a igreja está só. Jamais estaremos só. Nós sabemos que o Espírito Santo é sobre a igreja. Em toda a vida de Davi, o Espírito Santo era sobre ele. Aleluia. E nessa noite, o Espírito Santo é sobre a igreja. E nessa noite, o que nós temos que fazer? Nós temos que desfrutar das riquezas do Rei. Nós temos que desfrutar da nossa intimidade com o Rei. Irmãos, nós não temos que nos calar na igreja. Aqui nós temos direito de abrir a boca, glorificar Deus, dar glória a Deus, porque o Rei está aqui, aleluia. E nós somos chamados do Rei, nós somos filhos do Rei agora, e nós temos toda a intimidade com o Rei. Mas o que acontece? Tem pessoas que ainda não têm intimidade com o Rei. Tem pessoas que ainda não têm intimidade com Deus. Por quê? Porque não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. E a palavra de Deus nos diz que só chega ao Pai através de Jesus Cristo. Não há outro caminho para chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo. Não adianta carregar cruz nas costas. Não adianta fazer nenhum sacrifício. Não adianta acender vela, porque a luz que nós temos é a luz do Espírito Santo de Deus. É a luz que está aqui dentro do nosso coração. Aleluia. É essa luz que está aqui na igreja nessa noite. É o brilho do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter intimidade com o Rei. E Deus, o que Ele faz? Ele nos chama de modelar para o seu palácio, onde nos oferece uma mesa farta, uma mesa única. E nós sabemos que essa mesa somente Deus pode oferecer. Não tem outra pessoa que possa oferecer uma mesa. Não tem outra pessoa que possa nos dar o direito da salvação, a não ser através de Jesus Cristo. Nós podemos ver que o único sangue que teve poder sobre o pecado foi o sangue de Jesus. Sangue de Paulo, de Pedro, de João. Nada disso teve poder, porque a Bíblia diz que nós nascemos no pecado, fomos gerados no pecado, mas Jesus não. Jesus ele foi implantado e criado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus não tinha pecado, aleluia! E mesmo assim foi crucificado. Então, meus irmãos, nós temos que fazer igual Mefibosete. Mefibosete, ele passa a comer na casa do rei, todos os dias. Ele passa a alimentar na casa do rei. E nós também temos que alimentar na casa do rei. Alimentar o quê? Alimentar a palavra de Deus nessa noite.
que eu estou comendo? A palavra de Deus. O que eu estou alimentando? A palavra de Deus. Que possamos alimentar todos os dias na casa do Rei. Aleluia. Que a palavra de Deus, que possamos, alimentar, que possamos estar nos contatos com a palavra de Deus. Nós temos, irmãos, que arrancar Lodebar de nossa vida. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda carregam sofrimentos de Lodebar dentro do seu coração. E nessa noite é noite de libertação. Vamos nos libertar de tudo aquilo que nos aprisionava em Lodebar, de toda a opressão que nós tínhamos em Lodebar, de toda a tristeza, toda a angústia, tudo isso, a partir do momento que nós estamos na casa do Rei, nós temos que deixar de lado. Quando pode dizer amém? Nessa noite nós temos que deixar tudo que Lodebar para trás. Nós temos que esquecer e começar uma nova vida na casa do Rei, uma nova vida comendo na casa do Rei, aleluia. Que possamos permanecer em Jerusalém, na igreja do Senhor, que possamos estarmos firmes na casa do Senhor. Vamos dar o que? Ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não tem como você examinar as escrituras, as profecias da palavra de Deus. Você não tem como errar. Então, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Nós temos que entrarmos na presença de Deus, alimentarmos a palavra de Deus e esquecer todo medo, toda frustração nessa noite. Vamos deixar de lado desespero, toda fadiga, todo desânimo, toda frieza, falta de fé, tudo aquilo que carregava no Senhor levar. Nessa noite, o Rei, Ele quer pagar tudo. E deixamos tudo de lado. E vamos alimentar na mesa do Rei. Nessa noite, nós podemos declarar que Lodebar já não existe mais em nossa vida. Nós somos chamados para comer na mesa do Rei. E o Rei está aqui nessa noite. Lodebar para trás. Jesus já pagou um alto preço para nos tirar de Lodebar. Jesus pagou com o seu próprio sangue. Nós vemos que o povo aí faz uma cruz e joga nas costas uma cruz de madeira. Irmão, a cruz em si, ela não era pesada para Jesus, não. O que pesou ali para Jesus eram os nossos pecados. Era o pecado da humanidade que estava tudo sobre Jesus. Era as opressões malignas ali, tentando oprimir para que ele não chegasse até o alvo ali, daquela cruz, porque Satanás sabia que quando ele chegasse ali, toda a autoridade ia ser dada a ele. Por quê? Porque aquela chave que Adão entregou no jardim do Éden, Jesus agora conquista ela na cruz. Então, para Jesus, o maior sofrimento não foi o madeiro, foi o que ele carregou sobre si. Todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele se fez maldito naquela cruz, por cada um de nós. Fazer uma cruz e carregar é fácil. Você arruma 10 pessoas aí e sai caminhando pela cidade. O difícil é você tentar eliminar o pecado. Essa é a cruz pior. Portanto,
Então Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias. Não é carregar a cruz uma vez por ano, simbolizando uma vida. Cruz significa renúncia. Tome a sua cruz e siga-me. Cada dia temos que tomar a nossa cruz. E nessa noite, Jesus, Ele nos chama para que possamos comer na mesa do Senhor. Quanto pode dar glória a Deus? Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu não vou para louvar Deus comigo, não, mas... Irmãos, vamos entregar a Deus essa noite. Vamos alimentar a mesa do Rei nessa noite. Vamos deixar o passado agora. Vamos deixá-lo levar de lado. Vamos começar agora a alimentar na mesa do Rei. Vamos começar a alimentar a palavra de Deus nessa noite. Vamos deixar que o Espírito Santo toque nossos corações nessa noite. Vamos abrir nosso coração nessa noite. Se você ainda não deu glória a Deus, glorifique a Deus nessa noite, aleluia. Porque Deus está aqui. Deus quer nos alimentar nessa noite. Deus quer que sentamos junto a Ele. Mas para isso é preciso também que nós aceitamos o convite do Rei e sentamos na mesa. Feche seus olhos, começa a meditar agora, no que você é, no que você é agora. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos agora. Minha alma pagada. Começa a glorificar Deus. Acordei e não pesadelo, não sei a dizer. Eu hoje provei, mas a esse mal. Não tinha lição, mas a fúria de coral. Uma bateria, de noite sua, herói sem calor. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui conquistei a hora de alma querida, coração quebrado, Jesus Aleluia. Oh Deus, começa a louvar Deus também. Começa a olhar no teu seio, na tua vida agora. Vamos olhar para o passado e vamos olhar agora para o presente nessa noite, aleluia. Nessa noite nós estamos